Gente, vou fazer essa live para vocês hoje para conversar um pouquinho sobre massa fresca, que é uma das coisas que muita gente me pergunta, né? E todo mundo tem curiosidade de saber como é que faz em casa, se dá para fazer, se é extremamente difícil, se não é, o que precisa usar, o que não, tá? Vamos começar do começo. Duas bases importantes que a gente tem que usar para fazer a massa fresca, na verdade, assim, não são duas bases importantes. A massa fresca era composta, vamos lá, de farinha e ovo, tá certo? Uma proporção ideal, daí para um ovo inteiro, 100 gramas de farinha branca. Com essa massa você consegue fazer tudo, tá? Não é a melhor e nem a mais indicada para você fazer, por exemplo, uma massa longa, né? Um tagliatelle, um capellini. Essas massas elas precisam de um pouco mais de textura para não ficar molenga e grudenta. Aí a gente usaria, no caso, 30% de semolina nessa farinha, ou seja, a cada 70 gramas de farinha você usa 30 de semolina para um ovo inteiro, tá certo? Então essas são as duas bases assim mais fáceis e mais tranquilas que a gente utiliza para fazer uma massa fresca. Tem a massa fresca tradicional na Emília-Romagna, por exemplo, que é a região conhecida na Itália pela fabricação de massa fresca em casa. A grande tradição de massa fresca na Itália é na Emília-Romagna. Lá eles utilizam só a gema do ovo, tá? Um pouquinho de clara, só para ter uma maleabilidade, mas a maioria é gema. Então eles usam mais ou menos aí por volta de 24 gemas por quilo de farinha, tá? Não é exagero não, as pessoas podem ficar pensando, nossa, mas é muita gema. Não, é tranquila, só que você consegue aquela massa bem amarelinha e bem bonita, tá certo? Eu não costumo usar essa receita para tudo, por uma questão de custo e de não saber o que fazer com tanta clara que vai sobrar, né? Porque daí haja suspiro pra gente fazer alguma coisa com tanta clara que vai sobrar. Lembrando que no restaurante eu faço 5, 6 quilos de massa por dia, imagina o quanto de clara eu não teria sobrando, né? Então é uma coisa que a gente, por uma questão de custo e de sabedoria, né? De não ficar jogando alimento fora, a gente decidiu usar essa proporção que eu falei para vocês. Então vamos lá, 100 gramas de farinha para um ovo, tá certo? Essa é a massa coringa. Se for fazer uma massa longa, você vai fazer 70 gramas de farinha, 30 de semolina e um ovo inteiro, ok? Quando a gente fala de massa fresca e de massa seca, existem molhos que não são feitos para massa seca. Por exemplo, o carbonara, o cacio e pepe, são massas que têm muito queijo, uma textura um pouco mais ligada, mais ligadinha, né? Tá dando uns barulhos de papel ou vento de vez em quando. É que eu tô ao ar livre, tô aqui na varanda aqui de casa. Mas se tá dando para ouvir, tá beleza. Então vamos lá, falando de massa, por exemplo, um carbonara, tradicionalmente ele se faz com massa seca, justamente por isso, para não ficar aquela coisa empapada, tá certo? Mas, assim, tá errado fazer com massa fresca? Não tá, só que você tem que tomar cuidado para não ficar aquela coisa muito dura, muito grudada, né? Chefe, por que não usar semolina numa massa recheada? Porque você perde elasticidade. Quem foi que me perguntou aqui? Biel Barros. Então, se você usar uma semolina numa massa recheada, você não vai conseguir fazer as dobras legais, ela fica mais quebradiça. Isso dito não é proibido, tá? Você pode fazer também, só que você vai ter uma massa menos bonita, menos maleável, menos arredondada, ela vai ter um pouco mais ela vai ficar um pouco mais quebradiça, tá? Depois os outros molhos que a gente usa em massa fresca ou em massa seca, tirando esses à base de muito queijo, eles podem ser assim, depende muito de você, não é um problema, tá? Olha, o Vitor falando, nada tá escrito na pedra, exatamente, isso quem já teve aula comigo sabe, né, Vitor? É isso aí. Vitor foi meu aluno. Com relação ao tempo de cocção da massa fresca, eu tô lendo aqui umas perguntinhas que já me fizeram, tá, gente? Por isso que, se vocês quiserem ir perguntando alguma outra coisa, a gente vai falando também, mas eu tô seguindo aqui um scriptzinho, pessoal que já me perguntou e eu fui guardando as respostas, tá? Vai, Marcela, é isso aí. Tempo de cocção de uma massa fresca é questão de 2 minutos no máximo, tá? Porque ela é muito fininha e o fato dela ser fresca, ela não precisa de tempo muito maior para ser cozido, né? Com relação ao tempo da massa seca, por exemplo, acreditem no que está escrito no pacote, tá? Geralmente como é que eu posso dizer? Os fabricantes,
eles são bem precisos com aquilo ali. Eu geralmente eu sigo, boto um termômetrozinho e vamos lá. Opa, pureza, traz aí que a gente toma, meu refrigerante preferido, hein? Tempo de cocção, durabilidade de massa fresca. Gente, se a gente está se a gente está se prestando ao papel de fazer uma massa fresca, para que guardar e deixar ela velha? Né? Se você faz ela, usa no mesmo dia. Eu acho que não tem por que você ficar fazendo massa fresca e guardando, congelando. Não faz muito... Porque minha massa fresca leva 10 minutos. Meu Deus, deve estar muito grossa essa tua massa, hein, João? Não faço ideia, 10 minutos é muito, me parece muito de verdade. Tá? Tem que, ou a tua, não, tá errado, 10 minutos é muito. Algo de errado você está fazendo. Né? Então, durabilidade, a gente está falando. Gente, se você se predispõe a fazer a massa fresca, use ela fresca. Não inventa de querer congelar, não inventa de querer guardar, não inventa de querer secar. Se você quer fazer se você pegar uma massa fresca e secar, qual é a razão? Por que você não compra já uma massa seca de verdade? Até porque secar massa é uma coisa muito mais complicado do que a gente imagina, tá? Não é só chegar e esperar secar. Tem todo um processo que tem que ser feito, tem que ter uma temperatura certa, tem que ter... Assim, é bem difícil você secar uma massa fresca e ela ficar legal. Ela geralmente vai ficar quebradiça, então não vejo a menor vantagem em fazer isso. Isso é uma dúvida que muita gente me pergunta e realmente eu não consigo entender essa vontade de querer fazer uma massa fresca e secar. Fez fresca, usa fresca. É uma delícia, né? Como a massa fresca não fica com gosto de ovo. Gente, isso é uma outra coisa que eu não consigo entender também. Se tem ovo, tem gosto de ovo, sabe? Não, como fazer um pesto sem gosto de manjericão? Não tem como, é manjericão. Não dá pra ficar fugindo disso, sabe? E eu também acho assim, vamos lá, se você pegar essa proporção que eu dei pra vocês em peso, né, de um ovo para cada 100 gramas de farinha, vai dar mais ou menos 50% do peso da farinha em ovo, tá? Tem mais farinha do que ovo, então acho difícil o gosto do ovo sobressair, né? Qual a marca diferente de trigo que tu sugere? Gente, quem tiver acesso às italianas 00, eu aconselho, porque elas são mais fininhas, né? Para quem não sabe, o 00 é um grau é um número de moagem da farinha, né? Tem 0, que é esse normal que a gente tem por aí, tem a 00 que é um pouco mais fina e tem a 000 que é mais fina ainda, tá? A 00 ela tem uma absorção melhor e as italianas elas têm uma força melhor. A nossa farinha ela é fraca. O que é uma farinha fraca? É uma farinha que tem pouco glúten, ela não tem muita elasticidade, ela não tem força, sabe? Então não fica do mesmo jeito. Né? Massa recheada seria melhor usar apenas a gema? Não necessariamente. Mas, assim, eu não vejo essa necessidade não, tá? Estou estudando gastronomia, estou querendo iniciar um projeto de vender massa seca. Alguma dica? Cara, massa seca é complicado, você vai ter que comprar um desidratador de massa, você vai ter que comprar equipamentos quase que industriais, tá? Então, veja bem aí, não sei como é que está de grana, é um belo investimentinho aí que você vai ter que fazer, tá? Abrindo rolo melhor que a máquina? Não concordo. Não concordo. Para você abrir, primeiro precisa ter uma habilidade muito específica, né? As nonas italianas abrem no mattorello, né? Que é aquele rolo grande, fino. Mas não é difícil chegar numa espessura legal. É melhor usar a máquina, tá? Melhor usar a máquina. Passar o ovo na peneira, acho que isso é mais crendice popular do que outra coisa. Chefe, você ainda está dando aula de cozinha italiana? Sim, eu dou aula na escola do Laurent Suedo, né? E lançamos semana passada um curso online, que agora o carrinho está fechado, mas vai reabrir mês que vem, não me lembro a data ainda, mas fiquem ligados que vocês vão ter a oportunidade de acessar esse curso online que a gente inclusive já lançou, né? Quanto tempo no máximo depois da abertura na máquina ela deve descansar? Depois de abrir na máquina e se for uma recheada, você formatar ela, e se for uma seca, cortar umas 2 horas, 3 horas, tá? Mais do que isso não vale a pena. Saludos com papa con huevos, um solo. Saudade do Peru, hein? Beijo, Serginho. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho aqui. Quando está? Massas secas e frescas eu já falei. Os equipamentos necessários. O que você precisa para fazer uma boa massa em casa, tá? Você precisa ter pelo menos um cilindrinho caseiro daqueles de 15 centímetros que vendem aí tranquilamente na internet, você acha, você tem em vários lugares.
né, em várias lojas e é super fácil de comprar. Já foi um equipamento de 500, 600 reais, hoje em dia está bem mais acessível, tá? Com aquele cilindrinho ali você consegue fazer bastante coisa. Tô falando de produção caseira, tá, gente? Eu uso, por exemplo, um cilindrinho como esse, pequenininho no restaurante só para cortar. Então eu tenho vários cortadores, eu uso aquilo só para cortar, porque eu vou cortando na hora, então não precisa ser uma coisa de alto débito, né? Mas assim, para comprar, para fazer em casa, se você tiver aquilo, se tiver cortadores, né? Os arinhos para cortar os diferentes tamanhos e tipos de ravioli. Se você tiver uma carretilha, você já pode fazer praticamente tudo que a gente faz no restaurante, você pode fazer na sua casa, tá? Então, com relação a equipamentos, é basicamente isso. O cilindro, né? Os cortadores, os arinhos, uma carretilha. Aí, se quiserem aqueles, né? Vai fazer um nhoque, vai fazer um cavatelli, aquela tabuinha com os frisos, né? Que a gente vai fazendo assim, que é super fácil de achar também hoje em dia, né? Tá tranquilo. E é isso. Muita gente me pergunta também sobre o descanso da massa antes de cilindrar. Essa é uma parte muito importante, gente, do processo, tá? Isso precisa realmente ser feito e precisa não dá para pular essa etapa. Então, quando a gente vai misturar a farinha no ovo, se você usar essa proporção que eu estou falando de vocês, de novo vou repetir, de um ovo a cada 100 gramas de farinha, você vai perceber que ela fica meio sequinha, parece uma farofa, assim, tem gente até que tem a impressão que deu errado, tá? Não deu. O descanso ele serve para algumas coisas e uma delas também deixar com que a farinha absorva o ovo, né? Além de deixar ela repousar para o glúten não ficar muito, para a massa não ficar estressada, para o glúten não ficar muito trabalhado, porque depois nós vamos retrabalhar o glúten no cilindro, né? Então, se a massa estiver muito trabalhada no glúten, ela começa a ficar quebradiça nas bordas e você não ela fica, ela se rasga também com mais facilidade. Então você vai deixar ela descansar para o glúten dar uma relaxada e para que a farinha possa absorver também o ovo, né? A água que tem no ovo, o ovo em si, tá certo? Qual a espessura ideal para um ravioli e para um pappardelle? Olha, o pappardelle é um pouquinho mais grosso do que o ravioli. Assim, milímetro, vamos falar de 1,5 milímetro para o pappardelle e 0,75 para o ravioli, porque lembrando que o ravioli ele vai ter sempre uma junção de duas massas, né? Então ela tem que ser fina. Imagina que você tem uma massa muito grossa, ela vira duas, e aí você tem duas espessuras de massa colada, né? Então tem que pensar sempre nisso, tá? Existem massas, por exemplo, que tem, dependendo da dobra que você faz, você tem 8 camadas de massa na mesma massa, numa dobrinha. Então é tipo assim, é o tipo de massa que eu aconselho a você fazer na hora e cozinhar automaticamente e, além de tudo, ter uma espessura bem fina de massa, né? Para você não ter, por exemplo, a parte onde está o recheio, que só tem uma camada, e a parte do nozinho lá embaixo, que tem 8, sabe? Não faz sentido, até cozinhar os 8 lá, se secou, a parte do recheio já vai quebrar e vai rasgar, né? Deixa eu ver aqui, gente, peraí, tem mais perguntas. Ravioli pappardelle já falei. Consigo guardar na geladeira? Se sim, por quanto tempo? Olha, eu faria assim, se for fazer em casa, faz de manhã pro almoço ou no máximo pra janta, né? E se for para restaurante, se tiver possibilidade de fazer na hora, eu aconselho. É o que eu faço, eu aconselho para todo mundo, acho que vale a pena, faz a diferença, tá? Mas assim, se quiser guardar umas 5, 6 horas, 3 horas vai no máximo, tá bom. 3 tá bom. Espessura deve ser diferente para massa recheada e para massa longa? Sim, já respondi antes, né? Sem querer. É isso mesmo, precisa ser. Lembrando que a massa recheada você vai dobrar ela, né? Isso mesmo, parece que não deu certo. É isso aí. Então, você vai ter essa impressão que não deu certo, mas ela vai dar certo, tá? Aí você tem que deixar ela absorver, deixa ela relaxar, a hora que você for cilindrar, beleza. Salário está uma riqueza, mas, né? A massa precisa descansar na geladeira, chefe? Ou não necessariamente? Olha, não necessariamente, mas assim, é legal, né? Nossa, não custa nada botar na geladeira, mas não é uma obrigação. A não ser que você esteja num lugar muito quente, né? Lembrando que a gente mora num país tropical, né? E eu, por exemplo, eu já tive a oportunidade e a honra de cozinhar praticamente no Brasil inteiro. E você vai nos lugares onde o calor é extremo e aí, assim, o menor tempo que a comida fique fora da geladeira é melhor, né? Então, se você estiver num lugar assim, muito quente, sim, se não, é tranquilo, tá? O recheio deve ser mais espesso ou não necessariamente?
Olha, Camila, eu acho que não acho que tem que ser espesso, porque eu trabalho com uma massa muito fina e faço na hora, então eu consigo trabalhar com o recheio na consistência que eu quiser, né? Inclusive eu tenho um recheio que é quase líquido e eu seguro ele dentro da massa porque ela é uma espessura muito fininha e eu faço na hora, né? Agora, se você for fazer um recheio muito molhado e for guardar essa massa do almoço para o jantar, ela vai passar a umidade para a massa e não vai ser legal. Então, tudo é uma questão de bom senso e saber o que você vai fazer, né? Chefe, ela não escurece se guardar na geladeira sem dar uma pré-cozida antes? Não. Outra coisa, não botem sal, né? Não botem sal na massa, porque justamente ela vai ficar escura. Se você colocar sal na massa, ela vai ficar escura, cheia de pontinhos pretos, na verdade, tá? Então, o sal, ele vai na água de cocção, tá certo? Com ou sem ovo? Com ovo, né? Sempre. Se a massa secar demais antes de finalizar o trabalho, levar a umedecer a massa com água, o que sugere? Acho que se ela secou demais antes de finalizar o trabalho, porque você já começou com uma massa que não é a ideal, tá? Porque assim, geralmente ela te dá esse tempo para trabalhar. Eu gosto muito de usar aqueles vaporizadorzinhos aqueles sprayzinhos, né, com água para fechar a massa. E se você tiver um pouco de parcimônia e discernimento, você pode usar aquilo para dar uma umedecida, mas cuidado para não virar uma pasticha, né? Se tiver um lugar muito úmido, deve usar a proporção de farinha. Não precisa mudar a proporção de farinha se tiver um lugar úmido, não. Tá certo? Pode mandar bala. Outra coisa que sempre me perguntam aqui qual a diferença básica entre a massa que a gente faz e serve aqui no Brasil e a massa da Itália. Assim, com relação à massa em si, na minha opinião, o que muda muito é o ponto de cocção, né? O italiano gosta realmente da massa bem durinha mesmo, al dente de verdade, né? O brasileiro tem uma tendência a querer um pouquinho mais acima disso. Isso é uma coisa que até nem me incomoda muito. Acho que é uma questão cultural e a gente precisa entender. Eu tento fazer sempre o certo como os italianos fazem, mas eu entendo que as pessoas possam não querer ou não gostar desse jeito, tá? E a diferença principal de todas é a... Tá sem imagem? Voltou? Alô, tá todo mundo me vendo? Manda um alô aí. Ok, imagem e som, beleza. Então vamos lá. E a segunda diferença que eu acho é assim, a quantidade de molho. A gente é muito exagerado no molho. O italiano, assim, com exceção de algumas receitas, mal sobra o molhinho no prato pra fazer a escarpeta, né? Que é o fato de você rasgar o pão e passar no prato. Usa o molho só pra juntar na massa. E é isso, aqui no Brasil a gente gosta que sobre bastante, né? Aquela coisa, outra vez uma questão cultural. Certo ou não certo é cultural, então a gente vai se adaptando, né? Quanto tempo precisa de cilindrar antes de... Cara, pelo menos meia hora, Thiago. Pelo menos meia hora antes de cilindrar é importante, tá? Então é o tempo assim, você vai lá, mistura o negócio e começa a fazer o molho ou vai fazer alguma outra coisa. Quando você perceber, já passou meia hora, 20 minutos, tá tranquilo. Qual a espessura do cilindro para usar talharim? Não sei, depende do cilindro que você for usar, né? Você chega no número 5 lá, 1,5 mm, 1 milímetro, né? Assim, é difícil saber eu não tenho esse número exato para te dar. Até porque eu acho difícil alguém pegar uma régua e ficar medindo quantos milímetros tem, né? 100 gramas de farinha mais um ovo, mais 50 gramas, se não der 100 gramas de mistura, acaba de colocar um pouco de água para chegar a 150%. Nossa, não precisa chegar nesse nível de precisão, não, viu, Nerd Pai? Bom, pelo nome do Instagram já percebemos que a pergunta veio do cara certo, né? Não precisa ser tão preciso assim, tá? É uma questão de tato. Se você perceber que é depois do tempo do repouso, ela não juntou realmente, aí você coloca uma gotinha d'água, mas não há essa necessidade, tá? Não é tão preciso assim. Até porque tem inúmeras variantes, né? Tem a umidade do próprio ar, tem o tamanho do ovo, tem um monte de coisa. Então não precisa ser assim não, tá bom? Para o ravioli, quanto tempo de coisa? 2 minutos no máximo, não precisa mais do que isso. Alguma dica, truque para fazer massa caseira? Não, é isso aí, tô até agora falando sobre isso, dica e truque. Na verdade, assim, não existe truque, não existe segredo. Cozinha é feita com técnica, né? Com proporção,
com feeling, não é segredo, tá? Não é truque, é isso aí, é misturar e sentir e fazendo aquilo que você vai conseguir com essas informações que a gente dá, tá? Então é isso aí que eu falei, é repousar a massa. Bom, se você tiver a oportunidade e conseguir ter acesso ao ovo caipira, eu dou sempre prioridade pelo sabor, pela cor, por tudo, tá? Na hora que for cozinhar, sempre água abundante, bem salgada, tá? Quase que tão salgada quanto a água do mar, isso é muito importante, porque como a gente não usa o sal na massa, essa água precisa estar salgada para que penetre o sabor na massa, né? Dificuldade de colocar uma boa massa na minha dieta. Qual é o tipo de massa menos gordurosa? Não, nenhuma massa é gordurosa, né? O molho que você vai usar que vai ser gorduroso ou não, né? Assim, eu acho complicado falar disso, porque para mim gordura é sinônimo de sabor, basicamente, né? Então, se a gente falar de manteiga, se a gente falar de azeite de oliva, falar de queijo, né? Então, assim, se você quiser cortar a gordura da sua dieta, vai para uns molhos mais leves, assim, um molho de tomate, aí só com um pouquinho de azeite, uns temperos. Vai brincando nessa linha, não vai para um pesto, por exemplo, que parece super leve, mas tem, sei lá, uma xícara de azeite por porção, basicamente, né? Um pouquinho menos, né? Estou brincando. Mas assim, é muito azeite, muito queijo, né? Então não é a massa e sim o molho que você vai usar, tá certo? Se a massa depois de cilindrar e descansar ficar quebradiça, é porque descansou demais ou secou muito? Eu acho que é porque secou muito. Secou muito, tá? Não pode... Não, é aquilo que eu falei, gente, se a gente está se dando o trabalho de fazer massa fresca, come ela fresca, tá? Alguma dica para massa sem glúten? Fazer massa sem glúten em casa é bem complicado, tá, gente? Você precisa de algumas gomas para dar liga, você precisa usar uma farinha de arroz, você precisa, sabe? É bem complicado. Assim, existe hoje no mercado uma linha enorme, até as próprias grandes marcas, como Barilla, De Cecco, eles fazem já sem glúten, tá? Não é ruim, eles conseguiram achar um negócio, um meio termo bem bacana. As próprias massas de arroz orientais, né? Aqueles bifum, tal, não sei o que é bem legal. Agora, fazer em casa é complicado, você ia ter que uma formulazinha química aí para mexer e é bem complicado. Qual a relação... Peraí. Qual a relação entre o tipo de molho e o formato da massa? Dependendo do formato, é indicado fazer molho. Cara, o tipo de massa e o tipo de molho tem algumas... Vai muito do sabor. Existem porque assim, por exemplo, o espaguete carbonara é um clássico, né? Mas muitas e muitas pessoas fazem o rigatoni carbonara também. O pesto, por exemplo, é conhecido como linguine, mas quem é que nunca fez um penne ao pesto, sabe? Então, assim, eu acho que não precisa ter essa... ficar assim tão dentro dessa caixinha. A gente pode sair de dentro dela, tá? Não tem... Acho que não faz muita diferença isso, não. Chefe, a lenda de água no azeite procede? Não. Bobagem, você tá jogando azeite fora. A água e o azeite não misturam, não muda nada. Não vai mudar em nada. O azeite vai ficar sempre na parte de cima e a massa sempre na parte de baixo. O que adiantou? Nada. Dica boa pro seu molho perfeito, por favor, abraço. Molho perfeito de quê? De tomate? É tomate maduro, gente, tá? Ou um bom tomate pelado, tá? Não tem, assim, não existe segredo. A gente precisa de ingrediente bom, tá? Não tem milagre. Pesto é manjericão fresquinho, queijo de boa qualidade, azeite de boa qualidade e pinole, tá? Pinole para mim é imprescindível no pesto. Quem não tiver acesso, até porque é caro ou dependendo do lugar onde você tiver, não vai ter para comprar. Você pode usar algumas nozes, algumas oleaginosas com gosto mais delicado, tipo amêndoa sem casca, tipo macadâmia, tipo castanha do Pará, castanha do caju. Não aconselho usar nozes, não aconselho usar pistache, fica legal também. Não aconselho usar essas coisas mais amargas e tal, fica estranho, tá certo? Pro pesto. Deixar o ravioli pronto com muita antecedência, corre do recheio e molhar a massa? Sim, corre sim. Por isso que eu gosto de fazer na hora, tá? Então, assim, ravioli, ou você trabalha com recheio mais sequinho, que não é legal, ou você vai correr o risco dele molhar a massa sim. Como fazer um bom polvo para tornar macio?
Bom, tá fugindo um pouco aqui do assunto, mas eu vou responder. 45 minutos com uma água a uns 85, 90 graus, vinho branco, cebola, louro, pimenta do reino em grão, um pouquinho de sal. Basta, tá aí, tá macio, tá cozido. E vai verificando, né? Grano duro ou não? Qual melhor a sua opinião? Grano duro para massa seca industrializada, sem sombra de dúvida. Para massa fresca longa também, vale muito. É isso aí, faz diferença. Tem alguma massa preferida? Das secas eu prefiro linguine. Minha massa preferida é o linguine disparado, como puro praticamente. E gosto com todas as combinações de molho. De massa fresca eu gosto muito de ravioli e a lasanha da minha mãe, claro, né, que não podia faltar. Qual a melhor ricota de São Paulo, na minha opinião? Ricota Brívido, sensacional, a que eu uso no restaurante, inclusive é um das minhas entradinhas best seller no restaurante. Ricota Brívido, gente, procurem lá no Instagram, Brívido SP, se eu não me engano. Já viu pessoas colocando azeite na hora de fazer a massa, correto? Muda em algo? Não, é cagada, tá jogando azeite fora. Não coloca, não precisa. Não faz muito sentido assim. A gordura que a gente precisa pra massa já tem na gema do ovo, tá certo? Vai estragar? Não vai. Vai mudar o sabor? Não, na minha opinião não. Você tá jogando azeite fora. Pode dar a dica do povo lá no seu Instagram assim, sem problema nenhum. Lasanha da sua mãe é boa, mas não é igual a da minha, pode esquecer. A lasanha da minha mãe não tem 3 estrelas Michelin no mundo que chega perto da dela. E, gente, vai ficar gravada sim, nós vamos deixar ela gravadinha acho que vai ficar nos stories fixados, não sei. Depois eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso, mas ela vai ficar gravada, tá bom? Perdão. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa live, tá? Pra mim é um prazer estar aqui trazendo conhecimento pra vocês. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vão me mandando mensagem. Eu vou fazendo um scriptzinho como eu fiz pra essa, até pra não ficar parecendo um maluco falando sozinho, né? Felipe, vou pra Floripa dia 17 de junho, Felipe. Dia 17 vou pra aí. Vou ficar até o dia 22. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um prazer. Me mandem as dúvidas de vocês e beijo no coração de todos.